essa minha fala, né, ela vai tratar um pouco da proposta de emenda constitucional 32, a chamada PEC da reforma administrativa, que nós, no âmbito das nossas discussões, temos tratado como uma contra-reforma. E aí essa charge que eu coloco aqui do lado, que é do site Não a PEC 32, ela retrata de maneira muito clara o que significa tratar essa proposta como uma contra-reforma, porque uma reforma, ela sempre vem no sentido de melhorar, de fazer ajustes naquilo que não está funcionando adequadamente. Essa proposta da PEC 32, ela vem no sentido de destruir o serviço público e todo o acúmulo que nós, servidores e servidoras, conseguimos alcançar a partir da Constituição de 1988. Então, em função disso, nós tratamos não como uma reforma, mas como uma contra-reforma. Qual é a proposta? Ela altera disposições da Constituição de 1988 sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Então, percebam que é uma proposta que altera de maneira bastante significativa a Constituição de 1988, no que se refere aos servidores, aos empregados e à forma de organização. No texto enviado para o Congresso Nacional, o ministro, que é quem assina o envio da PEC, o ministro da Economia, ele coloca como princípios básicos para essa reforma 3 princípios que já de cara nos indica o que é que está por trás, quais são os interesses. Então, a modernização do Estado, no sentido de maior dinamicidade, racionalidade e eficiência, ela tem por trás, essa modernização é a precarização, porque o que está posto como um Estado moderno é um Estado a serviço dos interesses privados. Essa aproximação do serviço público com a realidade do Brasil está muito voltada à realidade interpretada por esse governo, que é de um Estado mínimo, um Estado que não estabeleça políticas públicas que tenham como base o atendimento das necessidades da população. E o último princípio, que é o que efetivamente norteia todas as reformas que nós estamos tendo aqui no Brasil desde 2016, né, que se baseia no princípio da austeridade fiscal. Esse nome pomposo e bonito, na verdade, é retirar recursos do orçamento, do fundo público, para priorizar de maneira efetiva os pagamentos do serviço da dívida pública brasileira. Porque quem atualmente, no capitalismo mundial, representa a fração hegemônica do capital, e, portanto, aquele que dá o tom de como a economia mundial deve seguir é o capital rentista, que se alimenta de maneira sistemática e permanente dos serviços da dívida pública, não só aqui no Brasil, mas principalmente nos países periféricos. Então, de cara, a gente já percebe quais são os interesses. É retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, retirar recursos do fundo público para o atendimento aos interesses do capital rentista. E a proposta, ela altera 27 trechos da Constituição, introduz 87 novos trechos, sendo 4 artigos inteiros. E aí ela vai alterar trechos da Constituição que trata da administração pública em geral, os artigos 37 e 37A, que tratam especificamente sobre a administração pública, os artigos que tratam sobre servidores públicos, o 39 e o 40,
Os artigos que tratam dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, o 42 e 48, das atribuições do presidente da República, o artigo 84, dos ministérios, o artigo 88, das Forças Armadas, o artigo 142, do Orçamento da União, o artigo 165, da Previdência Social, o artigo 201, e de outras disposições gerais, o artigo 247. Então, percebam quão profunda é a alteração proposta pela PEC, que nós chamamos da Contra-Reforma Administrativa. Essa Contra-Reforma, ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e teve vedado parte de 2 artigos. O artigo 37 da Constituição, ele trata sobre os princípios gerais da administração do Estado brasileiro. Essa PEC, ela propunha a inclusão de alguns termos, entre eles esse da subsidiariedade, de que o Estado brasileiro iria atuar a partir de agora apenas naquilo que não fosse de interesse do mercado, foi vetado, considerado inconstitucional pela CCJ, e o artigo 84, a linha B, que tratava sobre o aumento do poder do presidente da República para extinção de cargos e transformação de entidades públicas, autárquicas e fundacionais. Mesmo com essas alterações, a PEC ela não deixa de ter um caráter destruidor da estrutura da administração pública que nós temos atualmente. E o artigo 34A, ele traz uma questão extremamente complicada e que nós já estamos vivenciando parte disso a partir da criação das OS, que é o compartilhamento da estrutura e de pessoal com a iniciativa privada. Ou seja, aprovada a PEC do jeito que está, nós corremos o risco de termos dentro das nossas instituições empresas e compartilhamento da estrutura e do pessoal. Então, imaginem que risco que nós corremos de sermos permanentemente utilizados como base para os interesses da iniciativa privada. Como é que segue as formas de entrada no serviço público? O concurso, ele continua a existir, só que ele tem uma modificação significativa. Ele insere no concurso um vínculo de experiência como parte de concurso público. Então, para nós, professores, por exemplo, a gente passaria pela prova didática, pela prova de títulos e teria uma experiência de 1 ano, no caso dos cargos que não têm estabilidade, e nos cargos típicos de Estado, esse período seria de 2 anos. Então, isso significa que, a partir da aprovação, se for aprovada, o concurso ele passa a ter uma etapa que é bastante duvidosa, porque você vai fazer 1 ano de experiência e é o teu chefe imediato que vai avaliar. E a PEC não aponta quais serão os critérios, avaliar se você tem condições ou não de ser efetivado. Então, esse é um aspecto bastante complexo que altera a forma de entrada no serviço público. Permanece o vínculo por prazo determinado, que a gente poderia dizer, no nosso caso, esses contratos de professor ou professora substitutos, mas tem algo que é muito complicado, que, no vínculo por tempo determinado, prevê a contratação de pessoas para suprir serviços essenciais quando houver paralisação. Eu substituiria isso por greve. E nós, da educação, fomos considerados agora, na pandemia, como serviços essenciais. Então, uma greve nossa significa uma paralisação de um serviço essencial e a possibilidade de uma contratação de pessoas para suprir essa necessidade. O cargo com vínculo por tempo indeterminado, que substitui a estabilidade.
só vai ter estabilidade aqueles que ocuparem cargos típicos de Estado. E aí vem a curiosidade, vem a pergunta: e quem são? A PEC não indica. É uma lei posterior que vai determinar quem serão aqueles que terão essa função de cargos típicos de Estado. Por toda a intenção que há por trás e os objetivos, nós sabemos que a educação, a saúde não estará classificada como cargo típico de Estado. Então, a partir da aprovação e da entrada em vigor da PEC, as pessoas que passarem por um concurso, fizerem um ano de experiência, entram no serviço público tendo um vínculo por tempo indeterminado, e não mais estabilidade. Estabilidade só para os cargos típicos de Estado. Se já está ruim, pode piorar, porque vem a outra forma de entrada que a gente pode substituir aqui, cargo de liderança e assessoramento por cabide de emprego, pela velha política do toma lá da cá, porque permite que cargos de liderança e de assessoramento sejam ocupados por pessoas que não têm vínculo com o Estado. Então, não é mais um professor que ocupa uma coordenação de um curso, uma direção de um departamento. É alguém de fora, e aí a gente retoma aquele notório saber, é alguém de fora que vem e que assume. Percebam como destrói completamente a carreira no serviço público que foi estabelecida pela Constituição de 1988. E aí, qual é o interesse real dessa contrarreforma? Todas as contrarreformas, elas têm como prioridade acessar o fundo público para o pagamento dos serviços da dívida. A PEC do teto dos gastos, aquela 95 que tanto nós batalhamos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, tem a dívida como um mecanismo de acumulação e uma ditadura dos credores. E aí eu coloquei aqui do lado, só para a gente ter uma ideia do valor que estamos falando em termos monetários. Esse valor é da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, mas são dados disponibilizados pelo próprio Ministério da Economia. A dívida interna federal, em dezembro de 2018, em reais, estava orçada em 6 trilhões. E a dívida externa, em dezembro de 2020, é orçada em 551 bilhões de dólares. Se a gente transformar esses bilhões de dólares em real, fazendo um dólar aí a 5, a gente vai a 2 trilhões e meio. Então, nós estamos falando de um valor em torno de 8 trilhões, que gera um recurso que alimenta o sistema financeiro que está por trás de todas essas reformas. Então, com a contra-reforma administrativa, o que é que nós teríamos para a gente já ir arredondando essa nossa participação? Teríamos um retorno à forma do Estado antes da Constituição de 1988, um serviço público que é financiado pelo Estado, mas administrado pela iniciativa privada, como nós já temos no caso das OS, da EBSER, no caso do Hospital Universitário. A introdução do princípio da inovação, essa discussão que a grande mídia, que é um braço do capital financeiro e dos interesses rentistas, vem ao longo do tempo colocando da obsolescência dos serviços públicos para justificar todo esse processo de destruição. É uma reforma ideológica, em que o Estado ele passa a ser prioritariamente regido pelos interesses do mercado e para a obtenção do lucro. Nós deixamos de ser uma economia de mercado para passar a ser uma sociedade de mercado, em que tudo se mercantiliza, se transforma em mercadoria que está à venda. E a modernização proposta dos serviços públicos equivale ao processo de precarização. Essa reforma, ela segue a mesma lógica da reforma trabalhista e previdenciária. Se baseia em dados falsos,
esses dois documentos do Banco Mundial, um ajuste justo e gestão de pessoas e folha de pagamento, ele traz dados que não correspondem à realidade, são dados manipulados. Além disso, propõe, como a reforma da Previdência, a trabalhista, o PEC dos gastos, resultados que são impossíveis de serem alcançados. Além disso, a documentação que a PEC se embasa, ela se mantém em sigilo, virou moda agora nesse governo, né? Tudo é sigiloso, omite os gastos com a dívida e aponta como maior gasto a previdência e o funcionalismo, utiliza dados nominais sem considerar a inflação dos últimos 12 anos e coloca que a PEC aumentará gastos com pessoal ao invés de diminuir. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma visão panorâmica de como esses dados eles são mentirosos, esses dados do governo. Os recursos de juros e amortização da dívida, na proposta de lei orçamentária de 2021, ele vai consumir 53,92% dos recursos do orçamento, enquanto a Previdência, 19%, as transferências para estados, 6%, e municípios, 6,9%. Só uma pequena amostra de como os dados utilizados para embasar a PEC, eles são falsos. Além disso, há uma discussão de que o maior peso vem das despesas com o pessoal, e o dado utilizado é um dado falso, porque a gente tem aqui, nessa linha verde, o que efetivamente se gastou em percentual do PIB com pessoal. E nessa linha vermelha aqui, o que o governo alega ter gasto com pessoal, porque ele coloca os valores nominais e não os valores reais. Então, para a gente ir realmente encerrando essa nossa contribuição, qual é o cenário caso a contrarreforma ela seja aprovada? Retirar direito dos servidores e servidoras públicos, reduzir os serviços públicos para a população, impor a precarização ao servidor público da mesma forma que ela foi imposta com a reforma trabalhista ao setor privado, fragilizar as entidades de classe dos servidores públicos, colocar trabalhador contra trabalhador, porque nós vamos passar a ter um regime em que existem trabalhadores com estabilidade e trabalhadores sem estabilidade. E isso vai dificultar as nossas lutas em busca de manutenção ou, quem sabe, ampliação dos direitos. E o fim da estabilidade. Quais são os interesses que estão por trás? A estabilidade no serviço público, ela implica um compromisso com o Estado. Então, sem a estabilidade, o compromisso do servidor público passa a ser para garantir o seu emprego, a sua sobrevivência, a sua subsistência, o compromisso com o governo de plantão. Se eu não tivesse a estabilidade, eu não teria segurança para estar numa assembleia me posicionando contrária a uma proposta do governo, porque eu estaria colocando em risco o meu emprego. Então, a PEC, ela propõe que essa estabilidade ela seja mantida apenas para carreira típica de Estado. E aí, a quem interessa o fim da estabilidade e quem serão os servidores que farão parte dessa carreira típica de Estado. Encerro por aqui a minha participação, agradecendo essa oportunidade, me colocando à disposição da ADUF e de outras organizações que queiram ampliar essa discussão,